acompanhando a tragédia que está acontecendo em Minas Gerais. Colocamos em tela já as imagens para vocês das consequências de uma chuva intensa, constante em Juiz de Fora. Cidade mineira mais afetada por essas tempestades. Prefeitura confirma 14 mortos em consequência de desabamentos e deslizamentos. Nós temos agora informações ao vivo da Désia Souza, da Rádio Itatiaia, está com a gente, conectada. Ela está em Juiz de Fora e consegue relatar qual que é a situação de momento por lá. Désia, seja muito bem-vinda aqui ao Novo Dia, à CNN Brasil. O que você destaca para a gente sobre a situação de momento em Minas Gerais, em Juiz de Fora? Onde você está? Qual foi o cenário que você se deparou ao chegar na cidade? Carol, um bom dia para você, bom dia também a você que acompanha a CNN Brasil. Carol, aqui em Juiz de Fora foi declarado estado de calamidade pública, né, durante a madrugada de hoje. Na verdade, eu estou em Juiz de Fora, atuo na filial de Juiz de Fora da Itatiaia. E em 45 anos de cidade, eu nunca vi uma chuva dessa magnitude. Foram mais de 580 milímetros já registrados somente nesse mês de fevereiro. Então, a cidade já vem sofrendo com chuvas recorrentes e muitos quadros de alagamento. Só que na última noite, as situações foram muito graves. Muitos casos de deslizamentos, de encostas. Temos esse número de 14 mortos, mas esse número ainda deve ser atualizado porque muitas buscas ainda estão sendo feitas. Temos, por exemplo, o caso do Parque Burnier, que tem pelo menos 17 pessoas desaparecidas. Eu falo aqui do bairro Paineiras, que é bem no centro da cidade, que fica abaixo do Morro do Cristo, que é o nosso principal monumento, nosso principal ponto turístico. Então, desceram 2 barrancos do Morro do Cristo, que é muito alto, que é uma pedreira muito alta, então tem muita pedra e muita lama na rua. Por conta dessa ocorrência, o primeiro andar de um prédio foi tomado pelo barro. Os moradores tiveram que fugir à noite pelo terraço, pulando de um prédio para o outro. Ainda tem informações de populares de que uma pessoa pode estar entre os escombros. E ainda nessa região do Paineiras, eu estive lá durante a madrugada, conversei com os moradores. Temos pelo menos uma família inteira pelos escombros, né, nos escombros, uma idosa, a filha dela e 2 crianças de 4 e 6 anos que estão sendo resgatados pelos bombeiros. Então, enquanto eu falo com você, eu estou aqui na rua Olegário Maciel, atrás de mim, muito barulho de ambulância passando, que é esse movimento que vive Juiz de Fora hoje. E esse decreto que foi decretado durante a madrugada de hoje, ele suspendeu as aulas nas escolas municipais aqui de Juiz de Fora. Lembrando que Juiz de Fora é uma cidade com mais de 500 mil habitantes, então são muitas escolas, muitas crianças fora das escolas, e essas escolas, muitas delas hoje estão servindo de abrigo para as pessoas que tiveram que sair das suas casas. Então é uma situação muito triste, Carol. Rio Paraibuna, o principal rio que corta a cidade, ele aumentou, ele saiu da calha, isso é um dado histórico, e muitas ruas estão alagadas, ruas que são primordiais para o trânsito, então muitas pessoas não conseguem transitar. Nesse momento não chove na cidade, mas a gente ainda sente esses efeitos, né? Essa situação muito triste de saber que temos muitas vítimas, e essa situação de muita insegurança, porque, afinal de contas, quando a chuva vai passar? Então, a cidade está vivendo esse momento também de muita ansiedade, né, com tudo isso. Désia, uma tragédia. Enquanto nós conversamos, alguns registros feitos na cidade, ruas que viraram rios. A Désia destaca para a gente o solo muito encharcado, chove forte em Juiz de Fora desde a segunda-feira, então é um acumulado de chuva expressivo na cidade. E há pouco, Désia, conversávamos com meteorologistas que destacavam: essa chuva em Minas Gerais vai continuar. Quais são os alertas nesse momento para a população em Minas, em Juiz de Fora? Quais são as orientações que chegam até a população da cidade? Nós, a todo momento, recebemos aqui no nosso celular a notificação da Defesa Civil sobre riscos de deslizamento, né? E a orientação da Prefeitura hoje é que as pessoas
tentem não transitar pelas ruas, tentem ficar em casa. Então, além das aulas que foram suspensas, a Prefeitura também liberou o pessoal do administrativo para fazer um trabalho remoto hoje, né, para que as pessoas não transitem muito pelas ruas, porque as ruas estão tomadas de barro, de terra e de pessoas, né, de trabalhadores que estão fazendo a limpeza ou prestando socorro para as vítimas. Então, as principais orientações aqui em Juiz de Fora é em relação a isso, né, ficar em casa, procurar um lugar seguro, né, para se proteger da chuva. E geralmente a chuva, Carol, vem chegando ao final da tarde, né, desde segunda-feira, a partir de 6 horas da tarde, e se estende até a noite. Então, durante todos esses dias, muitos vídeos viralizados de pontos de muito alagamento. Hoje, por exemplo, para vir de madrugada, eu tive que vir com transporte de aplicativo por moto, né, por conta, não passava, né, pelos caminhos, né. E assim, né, durante o caminho a gente foi vendo muitas pessoas perto de ruas que estão alagadas, que não conseguiam entrar nas suas casas. Aqui no Paineiras, pessoas na calçada vigiando a própria casa, né, mesmo com o risco de ter desabamento. Então a cidade está em vigilância. O acesso à cidade... Esse uma situação de caos e vigilância. É o que a DESA destaca aqui para a gente, o acesso à cidade comprometido, aulas suspensas, escolas nesse momento servem de abrigo para aqueles que perderam suas casas. Já há algum levantamento, DESA, com relação a desabrigados, do auxílio nesse momento a essa população e destacando também o trabalho que continua da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, nessas áreas mais afetadas. Alguma região da cidade preocupa mais nesse momento? Sim, região sudeste foi muito afetada, a prefeitura destacou com detalhamento os 14 óbitos, né, nos bairros, que é o JK, Santa Rita, Vila Ideal, Lourdes, Vila Alpina, São Benedito e Vila Olavo Costa. Tivemos informação também de um desabamento agora há pouco no bairro São Benedito, com possibilidade de mais vítimas, e o que a Defesa Civil estima até o momento é que 440 pessoas estejam desabrigadas, né? Isso foi bem no início da manhã, esse dado pode estar também sendo atualizado a qualquer momento, e essas 440 pessoas estão recebendo apoio, né, acomodação, e pelo menos 251 ocorrências foram registradas nas últimas horas. Muito que a gente vê nas redes sociais, Carol, é porque o efetivo mesmo de segurança talvez não dê conta de tantas ocorrências. Então, o que a gente viu muito de vídeos viralizados são de pessoas mostrando desabamentos e pedindo por socorro, né, porque o socorro não conseguia chegar e até por falta de acesso mesmo. Então, a gente está tendo uma noção maior da tragédia agora durante a manhã, que é quando a chuva cessou e muito socorro consegue chegar em alguns pontos, né? Então, eu acredito que esses números ainda sejam atualizados ao longo do dia. Mas ainda com áreas alagadas, né, Désia? Pelo menos o registro que a gente tem aqui é de uma rua completamente tomada pela água, é uma avenida que vira rio, transbordamento do rio, inclusive, que a Désia destaca para a gente, algo histórico que acontece por lá, fora o desabamento das encostas, bloqueando muitas vias da cidade. Bloqueando, e vias que são primordiais para o funcionamento da cidade. Temos o Rio Paraibuna, na altura de Santa Terezinha, que é a Ponte Vermelha, que é a ponte que recebe todo o movimento da Zona Nordeste em relação à Zona Norte, que são áreas assim muito estratégicas. Então, lá está com mudança de trânsito, mudança de mão mesmo, né, para que as pessoas que precisem transitar, consigam transitar. Alguns pontos também da Avenida Brasil, em que o Rio Paraibuna tomou o outro lado da avenida, né, ele saiu da calha, isso é histórico, o rio sair da calha. E temos também um dado importante no acesso norte, que está desde quinta-feira da semana passada, da noite de quinta-feira, que o asfalto cedeu. O acesso norte é um dos acessos mais importantes, uma via de acesso rápido para ter acesso à zona norte da cidade. Então, tem um trecho em frente à indústria de material bélico do Brasil que ele cedeu,
né, não aguentou a força da água, então está desde quinta-feira fechado. Então, desde semana passada que a gente tem vivido essas ocorrências graves com a chuva, né, que veio a calhar com essa noite por conta do solo já muito molhado. E Juiz de Fora é uma cidade que tem muitos morros, né, que tem essa topografia mais íngreme, então isso acaba se agravando muito. Então, assim, existem questões muito graves, tanto em bairros de periferia quanto em bairros centrais, como é o bairro Paineiras, né, que é um bairro central. Então, assim, porque tem muitas questões, assim, muitas casas também que são muito próximas de encostas. Désia, informações que temos de que hoje o estado de Minas Gerais pode registrar acumulados de chuva entre 40 e 65 milímetros. É muita água num solo que já está saturado, num rio que já está num nível muito elevado. Situação preocupante, inclusive na capital, Belo Horizonte, tem esse alerta da Defesa Civil, também é considerado uma zona de perigo nesse momento. Belo Horizonte, região metropolitana. Para a gente encerrar, Désia, destacamos aqui a situação de Juiz de Fora, o caos, a tragédia que a cidade vive nesta terça-feira. Outras regiões em Minas Gerais também, nesse momento, despertam preocupação das autoridades. O que a gente tem de relatos de prejuízos, transtornos ou mortes provocadas por temporais em Minas? Aqui na Zona da Mata, nós temos recentemente o número, né, a região de Ubá, que é próxima a Juiz de Fora, estamos recebendo informações, mas em Minas Gerais como um todo, até ontem, a gente tinha um número em torno de 14 mortos, né, em todo o período chuvoso. Então, assim, para você ter uma noção do tamanho da tragédia de Juiz de Fora, né, em poucas horas ela já acumulou o que Minas Gerais acumulou durante todo o ano, em termos de mortes. Tivemos, né, são ocorrências e a Zona da Mata, ela tem tido um protagonismo nisso, né, um infeliz protagonismo nisso, né. Tivemos também, recentemente, mortes nas cidades de Eugenópolis, onde um barranco matou uma família inteira na zona rural. Tivemos também um soterramento em Muriaé, há alguns dias atrás também, quando o corpo da pessoa, inclusive, ainda segue sem identificação, porque ele era pessoa em situação de rua. Então, nós temos nesses números de chuvas em Minas uma contribuição muito grande da região da Zona da Mata, que é uma região com muita montanha, com muitos declives, né, e que está sendo muito atingida pelas chuvas neste ano. Désia Souza, conversando conosco ao vivo, direto de Juiz de Fora, repórter da Itatiaia, trazendo informações atualizadas e descrevendo o cenário nesse momento na cidade mineira. Désia, bom trabalho por aí, a gente sabe o quanto que é difícil essa cobertura de tragédias. A gente, claro, segue em contato aqui, fique em segurança e a gente vai atualizando para quem está conosco aqui na CNN Brasil e também na Rádio Itatiaia. Muito obrigada, Désia. Tá certo, eu que agradeço pelo espaço, um bom dia para você. Vamos seguir aqui, 8 horas e 9 minutos. A gente vai te atualizando sobre o que está acontecendo em Minas Gerais. Destaco que a chuva também está provocando estragos no Rio, em São Paulo. Em São Paulo, também a confirmação de mais uma morte, já são quase 20 mortes nesse período chuvoso no estado de São Paulo. O litoral é que vem sendo castigado por essas tempestades. No Rio de Janeiro também muitos transtornos, mas a situação lá de Juiz de Fora também preocupante. A tragédia que a gente está acompanhando em Minas. 14 mortos registrados apenas na segunda-feira.